Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de responder uma pergunta que sempre fazem para nós: para que serve a Cabala? Primeiramente, se você está chegando aqui agora no canal, a Cabala ela é uma espécie de um sistema místico judaico que alguns judeus consideram como a parte mística da religião e outros judeus consideram como uma ciência matemática que é usada para principalmente explicar as escrituras. Mas não só isso, para os judeus a Cabala também é um sistema de meditação, um sistema de entrar em contato com Deus, de chegar mais próximo, de entender essa energia divina. Mas vamos lá, na prática eu quero trazer aqui 5 usos que a Cabala pode ter. Mas antes disso, se você quiser saber mais sobre Cabala, a gente tem um curso de Cabala no canal e agora a gente está num projeto de financiamento coletivo que termina dia 11 de setembro de 2021, onde um dos prêmios é um curso da Cabala. Essa recompensa, ela faz parte do nosso financiamento coletivo para a segunda parte do nosso tarô, que são os arcanos menores. Então corre lá, tem um link aí embaixo, catarse.me/arcanosmenores. Você ajuda o projeto, vai ter o seu tarô e ainda tem um nível de apadrinhamento onde a gente tem um curso de Cabala para falar principalmente dos caminhos da árvore da vida, que são os arcanos maiores e que tem relação com as letras hebraicas, beleza? A primeira aplicação prática é que a Cabala é um mapa de consciência. Você já deve ter ouvido falar de arquétipos ou talvez não, mas arquétipos vem do grego arché e significa um modelo original, algo que dá origem a outras coisas. Então, por exemplo, quando a gente vê um deus da guerra, a gente vê uma representação do arquétipo do que seriam esses deuses da guerra. Ou mais, seria uma energia marciana, uma energia de vontade, uma energia de ação, e essa energia ela é representada de diversas formas diferentes, ou seja, cada forma dessa é uma representação arquetípica. E cada forma dessa nada mais é do que uma criação humana para explicar ou um comportamento, ou uma característica, ou um traço de personalidade. Então muitos dos deuses que foram criados ao longo da história da civilização eram deuses que representavam algum aspecto desse arquétipo e ao mesmo tempo eram espelhos de condições humanas. Se eu consigo então criar todo um panteão de deuses com todas essas ideias de que esses deuses representam um pedacinho da nossa personalidade, eu consigo mapear a minha consciência, consigo mapear como ela funciona. E ao mesmo tempo que eu mapeio como ela funciona em mim, eu consigo perceber como ela se manifesta no todo. E aí quando eu chamo esse todo, eu estou falando de todas as pessoas e também da natureza ou de como as coisas se comportam no universo. Isso dá uma pistazinha para nós de quem é Deus. Mas mais do que isso, também nos dá uma pista de quem nós somos, porque a partir do momento que nós conseguimos entender todos esses nuances de personalidades diferentes, eu consigo mapear a minha consciência e todas as consciências. E aí, por troca, a gente vai complementando experiências e traços de consciência diferentes, e aí vai entendendo um pouquinho mais o quanto esses arquétipos se abrem, se apresentam para nós numa miríade quase infinita de cores para que a gente enxergue ali qual é aquela cor que combina mais com a nossa personalidade. O segundo aplicação prática é para chegar mais perto de Deus. Dentro da Cabala existe a crença de que ela foi recebida pelos judeus para que pudessem explicar um pouco melhor a existência de Deus nesse universo. Afinal, para os cabalistas, Deus é inefável, ou seja, ele é algo que está além da compreensão humana. A gente não consegue entender o que é Deus. A nossa mente mal consegue entender algumas qualidades divinas, imagina Deus como um todo. E aí a Cabala vem justamente para que a gente consiga se aproximar mais desse conceito de Deus, consiga se aproximar mais das qualidades que Deus desdobrou dentro da criação para que nós reconheçamos alguns aspectos dele, visto que para a mente humana é impossível conhecer tudo. O terceiro motivo é a promoção de mudanças internas e externas. A Cabala tem uma série de práticas como meditações, como simpatias, estudos aprofundados de números, de combinações numéricas. Tudo isso vai trazer não só certos ensinamentos específicos para que através da meditação ou através do entendimento das escrituras sagradas por essa matemática divina que existe na Cabala, nós consigamos entender melhor essas qualidades de Deus
e procurar nos espelharmos nelas para nos tornarmos melhores por dentro. Ao mesmo tempo, também nos ajuda a promover mudanças externas, porque afinal, se eu começo a perceber como é que Deus se manifesta dentro desse universo, eu consigo também agir de acordo com as leis divinas e aí automaticamente eu consigo os sucessos que eu preciso. Então é muito comum a gente ver muita gente famosa que pratica cabala porque gosta de estudar esse assunto e entende que é um assunto que traz prosperidade quando bem usado de dentro para fora, porque, de novo, ensina a usar as leis da natureza ou as leis divinas que Deus usou para criar o universo a seu favor. A quarta utilização prática da cabala é para filosofar. A cabala é uma tradição religiosa, filosófica ou científica, dependendo da linha de cabalistas que você vai estudar. Mas em geral, ela é uma filosofia e como toda filosofia, ela dá base para uma tradição. Então a cabala, ela acaba sendo o fundo do judaísmo, aquele pano de fundo que dá o suporte para que o judaísmo tenha uma filosofia, tenha um lado místico e que isso sustente o lado religioso. A cabala é tão importante para os judeus enquanto filosofia, principalmente ligada às questões da Torá ou às questões de outros textos sagrados, que centenas de cabalistas fizeram suas próprias interpretações das escrituras sagradas ou de textos, ou trouxeram tradições novas, porque isso tudo nasceu da capacidade que a cabala entrega enquanto ferramenta para construir uma filosofia sólida. Então você pode falar assim para mim, Léo, a cabala é toda igual? Não, porque vários cabalistas diferentes tiveram visões diferentes sobre o mesmo texto, muitas vezes, e eles, dentro dessas visões, acabaram até criando linhas diferentes de cabala. É muito comum pessoas que estudam a linha do rabi tal, e são rabis diferentes, que têm às vezes posturas muito diferentes, uns mais progressistas, outros mais tradicionais, outros mais ortodoxos, mas cada um tem os seus estudos. E a cabala é a filosofia que acaba aterrando esses estudos filosóficos para, mesmo que cada um tenha uma visão diferente, eles não saiam da essência da coisa. A quinta aplicação prática da cabala é a meditação. Pode parecer estranho, porque principalmente para os cabalistas ocidentais, a meditação é algo que não está no currículo da cabala hermética. Mas a cabala oficial, a cabala judaica, essa cabala que veio primeiro, vamos dizer assim, ela tem a meditação como uma parte muito importante dentro da prática cabalista. Essas meditações vão desde as meditações baseadas nas letras do alfabeto, lembrando que as letras do alfabeto hebraico têm correspondência numérica. Por exemplo, a primeira letra, que é o Aleph, ele é o número 1. Então não é que ele corresponde só ao número 1, ele é o número 1. O número 1 e o Aleph são a mesma coisa. O Aleph é a primeira letra, número 1 o primeiro número, os dois são a mesma coisa. Não existe uma representação para o número 1 que não seja o próprio Aleph. Então, dentro desse entendimento, eu sei que a unidade está representada pelo Aleph. O Aleph, por exemplo, ele é considerado o sopro divino. Então, a primeira percepção que o universo tem é o verbo, é o sopro de Deus. E aí o Aleph acaba tendo essa função. Meditar sobre isso, meditar sobre a capacidade do sopro divino, vai te ajudar a entender um pouco melhor o quanto a sua capacidade de falar pode criar coisas nesse universo. É claro que não é só isso, existem outras meditações específicas, dependendo da linha de cabala, meditações que são feitas usando o corpo em movimento, meditações que são feitas usando certas posições corporais, meditações que são feitas usando velas, enfim, existe uma série de meditações diferentes que ajudam o praticante da mesma forma que a gente está acostumado com a meditação tradicional, de programar nosso cérebro para ter foco, de programar nosso cérebro para estar preparado para aquele momento de filosofia, de aprendizado. Então a meditação é algo bem importante. Existe mais uma série de coisas para que a cabala serve, mas em geral essas 5 aplicações práticas que eu trouxe aqui são bem importantes para a gente começar a desbravar esse mundo da cabala, da árvore da vida, da cabala judaica, da cabala hermética. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do nosso projeto lá no Catarse até o dia 11 de setembro de 2021, os arcanos menores, para a gente completar o tarô do conhecimento da humanidade. E lá dentro do projeto vai ter um curso de cabala, que é uma das recompensas ali de um dos níveis de apadrinhamento, para te ajudar a entender um pouquinho mais a cabala. Nesse
Nesse curso, a gente vai ensinar sobre os caminhos da árvore da vida, sobre as meditações de cada caminho, exercícios práticos para que a gente desenvolva essa capacidade que cada caminho nos traz em termos de energia divina e também uma explicação do que é essa letra, do que é essa associação ao número que está ligado para ela, como eu dei o exemplo do Aleph aqui nesse vídeo. Beijos e corações e esfirras cabalísticas para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.